Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o estudo dos gases. Na nossa primeira videoaula, nós falamos sobre as principais transformações dos gases. E o que a gente denomina na física como transformação de um gás é sempre que nós estamos comprimindo ou expandindo ou esquentando ou esfriando um gás. Sempre que alguma dessas mudanças nas condições do gás acontece, nós dizemos que existiu uma transformação do gás. E as principais transformações de um gás, como nós vimos na última videoaula, são as transformações isotérmicas, aquelas que acontecem a temperatura constante, as transformações isobáricas, que são aquelas que acontecem a pressão constante, e as transformações isométricas, que são aquelas que acontecem a volume constante. Então, vamos agora estudar cada uma delas de uma forma mais detalhada. Então, a primeira delas, transformação isométrica. Então, eu tenho aqui o meu volume, V1. Eu tenho aqui um êmbolo, como se fosse uma seringa. Eu tenho uma pressão aqui, P1. E o que vai acontecer agora? Nós vamos alterar algumas dessas características. Nós vamos fazer uma força maior aqui, ou seja, uma pressão maior no gás. Vamos passar de P1 para P2. Na hora que eu aumento essa pressão aqui, que eu espremo o gás, o que acontece com o volume dele? O volume dele diminui. Eu aperto mais as moléculas ficam mais próximas umas das outras e o volume delas, deste gás, diminui. Como eu estou fazendo aqui uma transformação isotérmica, eu não forneci nem tirei calor deste gás, ele continuou com a temperatura dele constante. Continuou com a mesma temperatura. Então eu tenho que θ neste momento 1 é igual a θ neste momento 2. Lembre-se que a temperatura do gás depende do estado de agitação das moléculas. Então se eu não forneci mais energia para esse gás e não tirei energia desse gás, a temperatura dele permanece constante. Então aqui, temperatura constante significa iso igual termo, temperatura. Então isotérmica significa mesma temperatura. Temperatura inicial igual a temperatura final. Isotérmica, transformação que ocorre sem variação da temperatura. E aí teve um cara chamado Boyle que falou assim, então já que ele observou esse fenômeno aqui, conseguiu escrever uma equação que relaciona a pressão e o volume no instante 1 com a pressão e o volume no instante 2. E qual foi esta relação? Ele viu que P e V são grandezas que quando você multiplica P vezes V é igual a uma constante. Então, P igual a pressão, V igual a volume e K é igual a constante que depende da característica desse gás. Ele depende da massa, da temperatura e da natureza do gás. Então a gente viu aqui que P e V, vocês lembram da primeira aula de matemática de vocês, que P e V são PV são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento uma, a outra diminui para que elas possam, para que o produto delas possa ficar constante. Então, na hora que eu aumento a pressão aqui, passo de P1 para P2, o volume diminui. O volume 1 passa a ser, ele muda para volume 2 e o volume 2 é menor do que o volume 1. Essas grandezas aqui são inversamente proporcionais, porque na hora que eu aumento uma, a outra diminui. E aqui então eu posso escrever aqui, se eu fosse aplicando diferentes pressões, mas o que seria sempre constante, o produto entre a pressão e o volume em qualquer uma das situações é igual a pressão 2 vezes volume 2, que é igual a pressão 3 vezes volume 3, que é sempre uma constante que depende, como a gente falou aqui, depende da massa, da temperatura e da natureza do gás. Então isso daqui é a
o que a gente chama de uma transformação isotérmica, e esta daqui é a equação de Boyle, é a lei de Boyle, que rege essa transformação e permite com que a gente entenda qual será o volume quando a gente aplica uma determinada pressão em um gás. Aqui, P vezes V igual a constante. Vamos ver como isso acontece num gráfico aqui. Sempre importante vocês aprenderem a ler os gráficos. Então aqui a gente vai fazer um gráfico de pressão versus volume. Então aqui eu tenho pressão no eixo das abscissas, eu tenho volume no eixo das ordenadas. Então eu vou pegar um ponto inicial qualquer aqui, ó. Volume igual a 2, pressão igual a 1. E o que a gente tem na lei de Boyle? Que pressão vezes volume igual a constante. Então, este pontinho aqui, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. Este outro, na hora que eu vou aumentando a pressão, ela vai seguindo esta característica aqui, ó. Vamos pegar esse ponto. Este pontinho aqui, ó, 2 vezes 1. O que aconteceu? Eu aumentei a pressão de 1 para 2. O que aconteceu com o volume? O volume se reduziu de 2 para 1. De forma que 2 vezes 1 continua sendo 2. Todos esses outros pontos que apareceram aqui também seguem essa mesma condição. Eu só não sei ler ele aqui no gráfico direito porque ele não está exatamente em cima da minha escala. Mas se eu pegasse uma reguinha aqui e medisse este ponto aqui, sei lá, por exemplo, 2,5 vezes alguma coisa aqui como 0,75, seria o produto entre os dois, seria 2 também. Então a gente vai aqui, ó, até chegar num outro ponto que é fácil de ler, ó, 4,5. Meio vezes 4, quanto dá? Também dá 2. Então esta daqui, ó, é uma curva que a gente segue esta equação, P vezes V igual a constante, e ela representa uma transformação isométrica. Então ela vai continuando aqui em todos os pontos desse gráfico. Se eu pegar ler o P e ler o V, você vai ter aqui que ele é sempre, o produto entre os dois é sempre uma constante. Então essa daqui é a curva de transformação isotérmica. Vamos agora a uma transformação isobárica. Iso igual bárica. Está relacionada à pressão. Então aqui nós vamos ter a pressão vai permanecer constante. Então aqui nós temos o nosso mesmo recipiente, nós temos um volume, nós temos o nosso êmbolo e temos aqui uma pressão. E agora o que eu vou fazer aqui? O volume aqui vai diminuir. Mas como que eu vou conseguir diminuir esse volume se eu estou fazendo a mesma pressão? Eu não estou fazendo mais força. Então alguma outra coisa tem que acontecer. Para que o volume diminua, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar na temperatura. Eu preciso tirar calor desse corpo. Então quando eu tiro calor desse corpo, quando eu tiro energias desse corpo, energia cinética, as moléculas andam mais devagar, elas se chocam com as paredes de uma forma menor, então elas diminuem de volume aqui. Elas passam a ocupar um volume menor e a gente tem que temperatura no instante 2 é menor do que a temperatura no instante 1. Iso é igual, significa igual, baros significa peso ou pressão. Isobárica é uma transformação que ocorre sem a variação de pressão ou a pressão constante. Então, P no instante 1 é igual a P no instante 2. E aqui tiveram dois outros carinhas que estudaram este tipo de transformação. Foi o Charles e o Gay-Lussac. Então, vocês têm aqui a lei de Charles e Gay-Lussac, onde volume é igual a T, que é a temperatura vezes uma constante. Então aqui a gente tem que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Que quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Então se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Sempre numa transformação com pressão constante. Então aqui, ó, volume maior, temperatura maior. Volume menor, temperatura menor. E é esta relação aqui, que é a lei de Charles e Gay-Lussac, é que mantém essa característica de proporcionalidade ou de
onde V é diretamente proporcional a T. Onde V é o volume, a gente já viu, temperatura, sempre temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin, e K é uma constante que depende da massa, da pressão e da natureza do gás. Cada um dos tipos de gases aqui vão se comportar de forma diferente em função desta relação entre volume e temperatura. Então, de uma forma mais geral, sempre que eu for mudando de um estado para outro, eu vou tendo sempre o quê? Que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é igual a V3 sobre T3, que é igual a V4 sobre T4, porque numa transformação isobárica, esta relação, esta razão entre volume e temperatura é sempre uma constante. Vejamos como que isso aqui fica num gráfico. Então aqui a equação de Charles e Gay-Lussac. E vamos ver aqui o gráfico de temperatura versus volume. Então aqui eu tenho o volume ocupado pelo gás no eixo das abscissas e eu tenho aqui a temperatura no eixo das ordenadas. Vou marcar um ponto aqui e aí vou começar a aumentar a temperatura. Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando o volume. Veja aqui, ó, o produto, né? Sempre que eu dividir aqui, ó, volume 1 dividido por meio, 1 dividido por meio é igual a 2. Então, sempre que eu pegar um ponto nesta curva aqui, que ela é uma reta, se eu pegar esse ponto aqui, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 1 dividido por meio também dá 2. Se eu pegar esse ponto aqui, o que é esse ponto? É 3, volume igual a 3, dividido por 1,5, quanto dá? Também dá 2. Então, todos os pontos nesta curva aqui, ó, ficam ao longo de uma reta, porque sempre que eu dividir volume por temperatura, eu vou achar o mesmo valor. Ok? Então, agora vocês já sabem como é que é uma curva aqui, né, de uma transformação isobárica num gráfico onde tem volume e temperatura como eixos. Cuidado, porque num outro gráfico que tenha outras coisas aqui, isso pode parecer de uma curva diferente. E vamos agora à nossa terceira transformação. Uma transformação isométrica, onde eu tenho o que? Iso é igual, métrico é o volume, então aqui o que vai permanecer constante nessa transformação é o volume. Então eu tenho aqui no nosso estado inicial uma determinada pressão, eu tenho um determinado volume. O que vai acontecer? Na segunda condição aqui o volume tem que ser o mesmo. E o que vai ter alterado? Vai ter alterado a temperatura. Neste caso aqui eu vou falar que a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, poderia ser menor. Neste caso, a temperatura 2 sendo maior, eu forneci mais energia aqui para esse gás que está ocupando o mesmo volume. O que vai acontecer? Ele vai exercer uma pressão maior. Então, eu preciso aqui fazer um pouco mais de força sobre o meu êmbolo para que o volume permaneça constante. Lembre-se, temperatura maior, energia cinética maior, as moléculas estão se mexendo mais rapidamente aqui do que elas estavam aqui, então elas estão fazendo mais pressão para que o volume não aumente. Eu tenho que fazer mais pressão no meu êmbolo para que as coisas fiquem no mesmo volume. Então, iso igual metria medida, isométrica, que tem a mesma medida, ou seja, o mesmo volume. Então, isométrica é uma transformação que ocorre sem a variação de volume, ou a volume constante. E aqui a gente tem lei de Charles, onde diz que pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Então, isto aqui é a lei de Charles que rege as transformações isométricas. E aqui a gente já viu, P é a pressão, T é a temperatura absoluta, temperatura sempre em Kelvin, e K, de novo, é uma constante que depende da massa, da pressão e da natureza do gás.
Então, quando eu faço uma transformação isométrica, em todos os pontos, né, em todos os estágios dessa transformação, eu tenho sempre essa mesma relação. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre T3, que é igual a uma constante. Então, ao longo de todo esse processo, eu tenho sempre que essa razão entre pressão e temperatura é a mesma. Vejamos como isso fica num gráfico. Aqui a gente tem a lei de Charles. Aqui a gente tem o gráfico onde tem a pressão aqui no eixo das abscissas, a temperatura no eixo das ordenadas. Eu tenho um ponto inicial aqui. E o que eu sei? Eu sei que pressão dividido por temperatura é igual a constante. Então, se a pressão aqui, 1 dividido por meio, é igual a 2, se eu for aumentando aqui, eu vou descobrir aqui que 2 dividido por 1 continua sendo igual a 2. 3 dividido por 1,5 continua sendo igual a 2. Então, aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais têm essa representação aqui gráfica de uma reta. Então, sempre que eu pegar um ponto em cima dessa reta, P dividido por T vai dar sempre o mesmo valor. Se eu pegar aqui esse último pontinho aqui, 5 dividido por 2,5, 2 novamente. E agora vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Se a gente pegar aqui a lei de Boyle, que é a primeira que a gente viu, que são as transformações isotérmicas, P vezes V igual a constante. Pegar a lei de Charles e Gay-Lussac, onde V sobre T é igual a constante, que são as transformações isobáricas. E a lei de Charles, onde P igual a K vezes T, que são as transformações isocóricas ou isométricas, a gente consegue chegar na equação de Clapeyron, onde ele chegou à conclusão que P vezes V é igual a nRT. E quem é quem nesse negócio aqui? Essa foi a brincadeira que o Clapeyron fez. Ele falou assim, poxa, isso aqui me parece que alguma coisa... eu posso fazer uma equação mais geral do que essas daqui, que foi PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N, lembra-se aí, por isso que a gente falou do número de moles, é o número de moles que existe naquele gás. R é a constante universal dos gases, que é igual a 8,314 joules por mol grau Kelvin. E T é sempre medido na temperatura absoluta. Então, este foi a grande conclusão do nosso amigo Clapeyron. Agora eu não preciso mais ter uma constante. Eu posso variar os três elementos aqui do gás e fazer uma fórmula mais geral. Eu tenho P, eu tenho V e eu tenho T. E eu sei que a relação entre essas três coisas é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Ok? Então vamos depois explorar mais um pouco da utilização da equação de Clapeyron quando nós estivermos fazendo os nossos exercícios. Então agora aqui a gente tem uma lei geral dos gases perfeitos que nada mais é de um rearranjo da equação de Clapeyron. Se eu tenho aqui PV igual a nRT, é só eu passar o T aqui para o lado de baixo. Passo ele me dividindo para o outro lado, eu fico com PV sobre T igual a N vezes R. N é o número de mols. E se eu não deixei nenhum buraquinho, no meu recipiente, onde está contido o meu gás, o número de moles é constante. Não entrou massa, não saiu massa, não entrou nenhuma molécula, não saiu nenhuma molécula, então N, que é o número de mols, ele é constante. R, como o próprio nome já falou, ela é a constante universal dos gases, então ela também é constante. Ou seja, P vezes V dividido por T igual a constante. Então aqui, em uma transformação qualquer de um gás, onde eu não coloque mais gás dentro daquele lugar, eu tenho que P1
vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E esta aqui é a lei geral dos gases perfeitos. Beleza? Então agora a gente já sabe como que se comporta um gás quando eu mudo as três grandezas principais que o descrevem: a pressão, o volume e a temperatura. Então vamos fazer aqui uma pequena revisão de tudo que nós já vimos aqui, ó. O que são gases e quais são as suas características. Falamos da pressão do gás, onde P é igual a 1/3 de massa do gás vezes a velocidade ao quadrado das suas moléculas, dividido pelo volume que ele ocupa. Falamos que a energia cinética de um gás é igual a 3/2 de nRT, onde N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. E vimos aqui as principais transformações isotérmicas e a lei de Boyle, onde PV é igual a uma constante, então P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Vimos as transformações isobáricas, lei de Charles e Gay-Lussac, onde V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vimos as isométricas, na lei de Charles, onde P1 sobre T1 igual a P2 sobre V2. E vimos a equação de Clapeyron, onde PV igual a nRT, e aí da qual deriva facilmente a lei geral dos gases perfeitos. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2, sempre que o N e o R, né, permanecerem constantes. R é sempre constante, porque é a constante universal dos gases, e N é o número de moles. Então, se eu não adicionar ou não retirar moléculas do meu recipiente, isto aqui ficará sempre, esta relação P1V1 sobre T1 é sempre uma constante. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu imagino que no slide anterior vocês ficaram meio, falando assim, caramba, quanta equação para decorar. Vamos lá, vamos simplificar a vida de vocês e colocar alguma coisa bacana aqui. Isotérmica. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Isobárica. T1, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isométrica. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Clapeyron. PV igual a nRT. Lei geral dos gases. P1 sobre V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Vamos dar uma simplificada nessa bagunça toda aqui, ou nessa quantidade de fórmulas? Não vale a pena a gente ficar decorando tudo isso. Então vamos pegar aqui a equação de Clapeyron. Se você souber só essa daqui, você vai chegar em todas essas daqui, ó. Preste atenção. Equação de Clapeyron. Na hora que eu passo o T para o lado de cá, eu saio com P vezes V sobre T igual a NR igual a constante. Na hora que eu tenho isso aqui, ó, P vezes V sobre T igual a constante, eu cheguei na lei geral dos gases. Então, ó, desta equação, que eu só precisei decorar uma, eu consigo só rearranjar aqui e já tenho a equação, a lei geral dos gases. Certo? Então, ó, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, lei geral dos gases. O que acontece numa transformação isotérmica? T1 igual a T2. Se eu pegar esta equação aqui, ó, e colocar T1 igual a T2, eu posso simplificar os T's. E sobra o quê? P1V1 igual a P2V2. Então, na isotérmica, quando T1 igual a T2, eu simplifico T1 e T2 e chego em P1V1 igual a P2V2. Olha aqui, né, a nossa equação aqui de Boyle, P1V1 igual a P2V2. Na isobárica, P1 igual a P2. Se eu simplificar, pegar aqui esta lei geral dos gases, colocar P1 igual a P2, eu simplifico P1 com P2, sobra o quê? Sobra V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é a nossa lei aqui de Charles Gay-Lussac, que é para as isobáricas. Aqui, isobárica. Mesma coisa para a isométrica. Se eu pegar na isométrica, o volume inicial é igual ao volume final, V1 igual a V2. Eu simplifico V1 com V2, me sobra o quê?
P1T1 igual a P2 sobre T2, que é exatamente aqui a equação de Charles, a lei de Charles, nas transformações isométricas. Então, agora a gente já pode juntar tudo aqui na nossa revisão geral dos gases, e a gente viu que estado de um gás, P, V e T, são as três grandezas que definem o estado de um gás. A gente viu que pressão de um gás é dado por esta equação, que é 1/3 de massa do gás, velocidade ao quadrado das moléculas dividido por volume. Vimos que a energia cinética de um gás é dada pela equação 3/2 de nRT, onde N é o número de moles, R é a constante universal dos gases, e T é a temperatura em Kelvin. Vimos as transformações isotérmicas, isobáricas e isométricas. Nas isotérmicas a temperatura é constante, nas isobáricas a pressão é constante, nas isométricas volume é constante, e aí a gente tem as simplificações, como a gente viu aqui no slide anterior, da equação geral dos gases. Vimos a equação de Clapeyron, onde P vezes V igual a nRT. E a lei geral dos gases perfeitos, que é nada mais do que uma variação, um rearranjo da equação de Clapeyron, onde eu tenho P vezes V dividido por T igual a constante. Então, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E na nossa último slide a gente viu aqui que nestes casos específicos aqui das transformações isotérmicas, isobáricas ou isométricas, essas leis de Boyle, Charles Gay-Lussac ou a lei de Charles aqui para as isométricas, ela nada mais é do que uma simplificação da lei geral dos gases perfeitos. Então, a partir da equação de Clapeyron, você chega em todas as outras sem muita dificuldade. Então, você não precisa ficar decorando esse monte de coisas aqui. Lembra só da equação de Clapeyron e como que você chega em cada uma das outras a partir delas. E agora nós estamos prontos para entender o principal capítulo da termologia, o que causou maior desenvolvimento para a humanidade, que são as leis da termodinâmica, que é o que nós estudaremos nas nossas próximas videoaulas. Já fizemos todo o aquecimento, estudamos termometria, estudamos calorimetria, entendemos agora como são as transformações dos gases. Vejo vocês na próxima videoaula, quando nós falaremos sobre termodinâmica. Bons estudos! Não deixe de revisar toda essa matéria, porque elas são, na verdade, o aquecimento para que a gente possa entender todos os princípios da termodinâmica. Muito obrigado por assistir a mais essa videoaula e nos vemos na próxima.